Boa tarde, gente. Estamos de volta com o projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida. Vamos dar continuidade à segunda parte da aula referente a revoluções inglesas, né? Que a gente começou, conteúdo de 8º e 9º ano, tudo bem? E a gente vai dar continuidade a essa aula que a gente já começou. Na aula anterior, a gente começou a falar sobre os processos de transformação ali no século XVII que estão acontecendo na Europa, especificando a Inglaterra. Falamos sobre o fim da dinastia Tudor, ou seja, a dinastia no qual a última monarca foi Elizabeth I, e focamos no processo de mudança de coroa duas vezes, né? Jaime I e Carlos I. Falando do Carlos, a gente disse que há uma tentativa de um retorno de um absolutismo. Por quê? Porque também dissemos que desde 1215 a Inglaterra obedece uma carta política chamada Carta Magna, ou Magna Carta, que limita o poder do rei. A dinastia Tudor funcionalmente conseguiu governar junto ao parlamento de forma sociável. Por quê? Porque o parlamento via a dinastia Tudor trazendo crescimento para a Inglaterra. Porém, com a morte de Elizabeth I, tanto Jaime I quanto Carlos I têm propostas de trazer o absolutismo de volta para a Inglaterra. A gente terminou a aula passada falando de uma guerra civil, né? A gente falou que essa guerra civil se desenvolveu de 1642 a 1648 com dois grupos opostos. Um liderado por Carlos I, o rei da Inglaterra da época, e o líder da oposição, que a gente vai chamar, né? O nome dele era Oliver Cromwell. O grupo liderado por Carlos I era em sua maioria formada por cavaleiros, né? Católicos anglicanos como princípio religioso desse grupo, uma defesa mais ferrenha da monarquia, principalmente de uma monarquia absolutista, e basicamente eram formadores do que a gente chama de Câmara dos Lordes. Bora lembrar que o parlamento inglês era dividido, ainda é, no que a gente conceitualmente chama de Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, tudo bem? Essa Câmara dos Lordes e esses indivíduos, eles buscaram invadir o parlamento para prender grupos, líderes desse grupo opositor, né? E que grupo opositor é esse? É o que a gente vai chamar de Exército dos Cabeças Redondas, que são justamente um exército liderado por Cromwell, né? Eles eram, em sua maioria, de orientação religiosa, presbiterianos e puritanos, né? Puritanos é o que a gente pode chamar também de calvinistas, tá bom? Eles tinham a ideia, o estabelecimento de uma república, e eram, em sua maioria, participantes do que a gente chama de Câmara dos Comuns, tá? Esse exército que eu falei, dos cabeças redondas, era um exército de um modelo diferente dos cavaleiros, né? Os cavaleiros que serviam a Carlos I estavam ligados aos laços familiares. Os cabeças redondas, eles estão focados especificamente em um desempenho, no que a gente usa como palavra hoje, meritocracia, né? O mérito dele definia a posição dele naquele exército, né? E a gente falou que o desenvolvimento desses grupos e a guerra civil desenvolvida desses grupos acaba em 1649, com a vitória dos cabeças redondas sobre os cavaleiros, né? Com essa vitória, a gente vê o julgamento de Carlos I e a execução do rei. Com isso, vemos também a proclamação de uma república, que é o que é um governo que a gente vai chamar de Commonwealth, né? Que foi liderada por Cromwell, né? A República Puritana, liderada por Oliver Cromwell, ela vai ter um governo um pouco mais radical, né? Um radicalismo político mais exacerbado. Em que sentido? Há o fechamento da Câmara dos Lordes e todo o processo de governo está na mão da Câmara dos Comuns. Além disso, Oliver Cromwell também vai perseguir outras religiões, adversas das religiões presbiteriana e puritana, né? E outros grupos radicais políticos também vão ser perseguidos. E a gente vai ver mais pra frente que grupos são esses, né? A República Puritana também vai ser um grupo organizado pró-burguesia, né? Há toda uma organização do governo de Oliver Cromwell que leva ao crescimento e desenvolvimento da burguesia. Por exemplo, ele elimina impostos e publica o que é chamado de ato de navegação.
que é em 1650. Que ato de navegação é esse? O ato de navegação, ele é uma lei que diz o seguinte: você quer mandar produtos para a Inglaterra ou quer tirar produtos da Inglaterra? Tudo bem, maravilha. Mas esses produtos só podem chegar em portos ingleses ou sair de portos ingleses em navios ingleses. Ou seja, o transporte tem que ser feito a partir de mercadores, comerciantes ingleses. E isso é maravilhoso para a burguesia inglesa. Obviamente, isso é um problema para transportadores de outros países, mas para os burgueses ingleses é show, é maravilhoso. Tudo bem, então a gente está vendo que a República Puritana leva a um enriquecimento da burguesia. Maravilhoso. Só que, gente, em 1653, Oliver Cromwell, ele dissolve o parlamento. Né? Ele acaba com o parlamento e se inicia o que a gente vai chamar de ditadura pessoal e vitalícia de Oliver Cromwell, com o título que ele recebeu do parlamento de Lorde Protetor da Inglaterra. Ou seja, o que começa como uma república termina como uma ditadura. Eu tinha falado até então que, além de perseguir os grupos religiosamente opostos a eles, né, eles também lutavam contra grupos políticos que se organizavam contra eles. E a gente vai destacar 3 desses grupos, que eram os Seekers e os Hunters, os escavadores, que eram chamados também de Diggers, e os niveladores. Os Seekers ou Hunters, eles eram uma seita calvinista, né? Tinham uma ligação religiosa, né? Ali do século XVI. Eles defendiam o fim de uma hierarquia social e o fim do conceito de propriedade privada. Os escavadores, eles tinham ideias elaboradas com base na crítica à propriedade privada também decorrente, que seria a causadora da desigualdade social. E os niveladores, eles eram principalmente uma massa de camponeses, né, e de artesãos que desejavam o sufrágio universal. O sufrágio universal, gente, é o direito ao voto de todos, né? E também a devolução das terras que foram cercadas lá no começo do século XVII. A gente comentou isso, que durante o governo de Elizabeth I, ela criou o que é chamado de leis de cercamento, que permitiam aos proprietários de terra cercar o que eram chamados de open fields, que eram os campos abertos, né? Que eram onde os camponeses viviam, moravam e plantavam e tudo mais. Com o cercamento dessas terras, a gente vai ver que esses camponeses não vão ter onde ficar, né? E vão para as cidades, né? Lotando as cidades. Tudo bem? Então, esses grupos, obviamente, estão lutando por pelo fim de conceitos como propriedade privada e hierarquia, né? Divisão social. Tudo bem, professora, a senhora está falando da República Puritana. Ela vai continuar para sempre? Não. A República Puritana, ela acaba um pouco tempo depois da morte de Cromwell, né? Ela fica, depois da morte de Cromwell, o filho dele, Richard Cromwell, fica no poder há algum tempo, só que em 1660 há uma reconvocação do parlamento. Com essa reconvocação do parlamento, é proposta o reestabelecimento da monarquia. E há uma aceitação. É aí que é coroado Carlos II. Carlos II se torna, obviamente, rei da Inglaterra e ele busca, na verdade, ele tem uma proximidade com a nobreza tradicional, né? E por esse motivo, primeiro, ele busca o fortalecimento da igreja anglicana, ele começa a perseguir os puritanos, né? E ele proclama o que é chamado de ato de exclusão. O que é o ato de exclusão? É a exclusão dos católicos de cargos do governo e cargos públicos. Por esse motivo, dentro do próprio parlamento, são criadas leis numa tentativa de resistir a esse domínio de Carlos II. A primeira lei que é conhecida, que é criada nesse período, e provavelmente vocês já ouviram esse termo, é a lei do habeas corpus. É do latim, meio que significa corpo livre, né? Corpo livre não no sentido de você faz o que você quer com o seu corpo, mas no sentido de corpo não preso, né? Que é no sentido de garantir a um indivíduo proteção contra a detenção arbitrária e liberdade pessoal perante os detentos do poder público. Ou seja, para você não ficar preso ou ser preso sem motivos específicos, né? Sem provas específicas, né? A gente vai ver nesse período aqui uma disputa constante entre o parlamento e a monarquia, né?
E é por isso que em 1683 a gente vai ver uma terceira dissolução do parlamento, ok? Ainda dentro desse período da restauração Stuart, ou seja, dessa dinastia Stuart, né? Carlos II morre e se coroa Jaime II, né? Só que Jaime, ele vai bater de frente com grupos não só politicamente opostos a ele, mas religiosamente opostos a ele. Em que sentido? Jaime era católico e ele tem vontade de trazer de retorno o catolicismo como religião dominante da Inglaterra, que até então é em sua maioria anglicana, né? Que é a religião do rei. Ele tenta trazer o catolicismo. Junto ao catolicismo, ele tenta trazer também o absolutismo, ou seja, poder total do rei, né? E tenta acabar com os privilégios da nobreza anglicana. Gente, Jaime comprou briga com os burgueses e com a nobreza tradicional. Ou seja, ele vai juntar para lutar contra ele dois grupos que até então nunca tinham lutado do mesmo lado, que são os anglicanos e os puritanos. E é bem aí que se inicia o que a gente vai chamar de Revolução Gloriosa, que é o que vai fechar as revoluções inglesas. Para a gente entender a Revolução Gloriosa, a gente vai pensar um pouco rapidinho o contexto. Que contexto é esse? Jaime II, ele quer trazer para a Inglaterra de volta o absolutismo e o catolicismo, ok? Ok. Ele propõe a junção de dois grupos que até então não se juntavam, que eram um grupo mais liberal e um grupo mais conservador. Esses dois grupos se unem e dão um golpe de Estado, ou seja, eles buscam tirar Jaime do poder. O que eles fazem? Eles trazem para a Inglaterra um cara chamado Guilherme de Orange. Guilherme, ele é esposo de Maria Stuart. Maria Stuart é a filha mais velha de Jaime. E Maria, diferente de Jaime II, ela não é católica. Ela foi ordenada a ser criada como protestante pelo avô dela, Jaime I. Então, Maria, ela é protestante da mesma forma que Guilherme de Orange. Então, quando eles vêm para a Inglaterra, eles aceitam, eles aceitam as decisões da Bill of Rights, que é uma carta que foi escrita pelo parlamento ali ainda antes da República Puritana. E a gente vai ver um pouco do que está dentro dessa carta mais para frente. Essa carta limita os poderes do rei e torna a monarquia o que a gente chama de monarquia parlamentar. Existe um rei, mas existe um parlamento para controlar o poder desse rei, ok? Para a gente destacar um pouco do que é pensado na Bill of Rights, a gente vai falar aqui. Apenas o parlamento tem o direito de aprovar ou rejeitar impostos, ou seja, o rei não tem poder total sobre isso. Segundo, a garantia de liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de escolha religiosa, ok? Terceiro, a liberdade e o direito à propriedade privada. Aquilo ali é meu, é a minha posse, tá? E quarto, os três poderes, os poderes tripartidos, né? Que é o que a gente conhece até hoje: executivo, legislativo e judiciário. Durante o governo, tanto de Maria quanto de Guilherme, né? Porque apesar de Maria ser reconhecida como herdeira direta de Jaime II, o governo mais diretamente é de Guilherme, a gente vê um período de uma Inglaterra mais pacífica, né? Eles tomam também medidas favoráveis à burguesia, um estímulo ao livre comércio, obras que favoreciam a circulação de mercadorias, e a gente vai ver durante o governo deles uma monarquia constitucional, onde o rei reina, ele tem seu papel legal, porém ele não governa. Quem governa é o parlamento, né? Quem proclama as leis, quem organiza a administração daquele reino. Para a gente concluir, a gente só vai pensar rapidinho as consequências dessas revoluções. Primeiro tópico que a gente vai destacar é: a gente já disse que a burguesia começa a enriquecer, mas além de enriquecer, ela também passa a ter voz política, coisa que até então a burguesia não tinha na Inglaterra. Ela era extremamente secundarizada, ela era colocada de lado, né? Segundo, a substituição do mercantilismo pelo que a gente vai chamar de liberalismo econômico. Ou seja, o rei não vai meter mais o bedelho nas organizações econômicas. A gente vai ver
o desenvolvimento do que a gente chama de livre mercado. O rei não vai meter o bedelho para controlar preço de nada, você vai poder comercializar o que você produz nos preços do mercado. Então, não existe mais um mercantilismo. E o último tópico que a gente vai destacar é justamente o propósito que a gente falou sobre os camponeses. Lembra lá no início do século XVII, quando a gente falou que durante o governo de Elizabeth I, houve a criação do que a gente vai chamar de leis de cercamento? Pois bem, essas leis de cercamento que fazem o campo ficar fechado para os camponeses, força os camponeses a migrarem para as cidades. As cidades estão abarrotadas de gente, mão de obra barata. E isso bem aqui é um ambiente perfeito para o desenvolvimento do que a gente vai chamar de revolução industrial. Só para deixar claro, esse vai ser nosso próximo conteúdo que a gente vai tratar, ok? Por favor, leiam o livro de vocês. Ele tem conteúdo tratado sobre revoluções inglesas, ok? Primeiro capítulo. Qualquer dúvida, perguntem aos professores de vocês e a gente se vê na próxima semana, ok? Boa tarde!